Hoje eu vou começar a falar um pouquinho de como estudar, tá? Só algumas dicas. O que que acontece? Algumas pessoas perguntaram, eu vou responder. Como que eu indicaria que você começasse seus estudos, tá? Seja para concurso, alguma coisa assim, mas principalmente para concurso. Então, a primeira coisa é você escolher seu concurso. Quando você já escolheu o seu concurso, que nem, por exemplo, agora eu já vi que o pessoal escolheu o INSS, tá? Quando você escolhe o concurso, a segunda coisa que você tem que fazer é ler o edital. Na hora que você for ler esse edital, que é muito importante ler, ver o que, que ele está falando lá, tá? Você vai descobrir nesse edital quem é essa banca e tentar analisar a banca. Quando eu falar em analisar, não é ficar fazendo estatística nem nada sobre a banca, tá? Principalmente é tentar buscar conhecer algumas coisas como que a banca faz. Quanto mais você souber, melhor, óbvio. Mas também não vai ficar em função disso, tá? E analisar o que cai em cada matéria. Então, eles colocam lá, né? Eles vão colocar uma coisa específica. Então, da área de TI, por exemplo, tá? O que, que eles colocaram que vai cair em informática? É noções de informática. Então, são aqueles conceitos mais simples que vão estar caindo. Beleza. Estou falando do edital do INSS, mas serve para qualquer um dos editais que você vai estar trabalhando. Depois que você, tá, eu vou fazer o concurso do INSS, se inscreveu e tal, aí você vai tentar achar um local que você possa estudar e horas de estudo. São duas coisas bem importantes. De preferência, estudar sempre no mesmo local, isso traz uma rotina para você não parar de estudar, tá? Essa rotina de estudo que fica incorporada na sua cabeça. Você pode mudar também de local se você tiver aquela rotina predeterminada, mas é importante, o local de estudo ele é importante. Precisa ter um monte de post-it, canetinha colorida, não sei o que, não precisa ter nada. Eu, por exemplo, eu estudo com folha de almaço que eu gosto de fazer porque eu preciso escrever, tá? Mas eu indico vocês terem um caderno, qualquer tipo de folha que vocês gostem de escrever. Tem gente que gosta de escrever em papel ofício, que é tudo branco, né? Eu gosto de escrever em papel almaço. E uso lápis, não sei usar caneta, não sei trabalhar com caneta, então eu uso lápis, eu uso uma lapiseira de ponta bem grossa, escura, tá? E aí fico escrevendo, porque eu gosto de escrever muito para aprender alguma coisa. E tem algumas horas de estudo. A hora de estudo vai de cada um, do horário que você consegue. Aí eu trabalho o dia todo, eu tenho 2 horas à noite, então vai ser o que você vai estudar, tá? Não recomendo você deixar de dormir para estudar. Eu sei que às vezes você tem que buscar alguns horários, mas tenha cuidado porque a hora de sono para estudo é muito importante. Então, às vezes você deixa de dormir achando que você vai aprender alguma coisa, não vai aprender nada, tá? Geralmente eu deixar de dormir assim, numa véspera de alguma prova do colégio, você precisava decorar alguma coisa, você foi lá e conseguiu decorar, beleza. Mas se você fizer isso com constância ao longo do tempo, você vai ficar perdendo toda a informação, tá? Porque o cérebro não vai estar assimilando. Então, o objetivo é buscar um local para você estudar e algumas horas de estudo. Cada um vai ter a sua hora de estudo em função do que pode. Tem gente que consegue estudar 10 horas por dia, também não recomendo é tanto assim, mas tem gente que consegue, principalmente pós-edital, e tem gente que vai conseguir estudar 1, 2 horas, tá? Não tem problema, você vai escolher quantas horas você vai estudar. Uma outra hora eu vou falar um pouquinho sobre um ciclo de estudo que é bom fazer isso, tá? Como você vai estudar? Você vai ter que escolher se você vai fazer algum cursinho presencial ou você vai fazer aulas online, tá? Então na internet você tem locais onde você pode adquirir essas aulas ou você pode também adquirir no próprio YouTube. Tô sem dinheiro, então assiste no YouTube, como eu tô fazendo as aulas gratuitas, tem um monte de professor fazendo aula, tá? Então é importante você fazer isso. Por PDFs ou livros, então você também tem muito PDF pela internet, muito material, muito livro também, tá? Então é bem tranquilo de você conseguir estudar online, por exemplo, né? Se você gosta do presencial, aí você já vai ter que provavelmente pagar algum local, é uma coisa assim, aí eles vão ter já uma metodologia para te dar e você vai seguir aquela metodologia ali que é a melhor coisa para conseguir acompanhar o seu estudo, tá? Mas se você está estudando online por conta, então faça isso, né? Na hora que você já tiver analisado seu material, ver o que que caiu, você vai anotar lá os tópicos, daí você vai procurar PDFs ou livros que comentem sobre esses tópicos, né? Quando a gente fala livro, é quando a pessoa vai estudar por um bom tempo antes do concurso. Para o concurso do INSS, eu não recomendo ler nenhum livro, porque você não vai conseguir, né? Para o concurso do INSS, eu recomendo
você fazer muitas questões, que eu acho que é português, inglês, raciocínio lógico, matemática, inglês não, não, inglês não cai, português, raciocínio lógico, eu acho que é informática e legislação. E mais, eu acho que tem a legislação toda do INSS. A legislação toda do INSS deve ser mais 60% da prova, não sei. Eu não analisei esse edital, não lembro perfeitamente. Então eu sei que vai cair muita coisa de legislação. Então a parte de legislação é você vai clicar lá, lei X, e aí você vai baixar o PDF lá do site do governo mesmo, vai baixar todas aquelas leis e vai ler, tá? E estudar legislação. Estudar legislação é ler a legislação, fazer um mapa mental, alguma coisa da legislação, tá? Depois que você já decidiu se você vai estudar presencial, online, o que você vai usar, PDF ou livro, tem um monte de coisa. Então você tem que escolher alguma coisa que você gosta e seguir aquilo ali. Não fica pegando cada hora um PDF diferente. Já tem os 5 PDFs do Windows. Para quê? Não, você vai escolher um e usar aquele ali, tá? Senão você não vai conseguir fechar o edital. Já é difícil fechar, é pouco tempo. É muito conteúdo, principalmente a parte específica do INSS, tá? E aí, a última coisa que você vai conseguir fazer com o estudo é uma coisa que a gente chama de estudo ativo. O que seria um estudo ativo, essa parte final aqui? No estudo ativo é quando você tem que fazer as coisas, tá? Na hora que você estudar, aí você vai aprender, não importa o que aconteça. Então, você vai criar o quê? Você lê um PDF, você cria um resumo daquele PDF. Eu não tenho tempo de criar o resumo, então faça um mapa mental. Já sabe o que é um mapinha mental? Ou um organograma, alguma coisa que você consiga colocar na sua cabeça resumido, tá? Então você vai criando os principais tópicos. Posso fazer depois um videozinho explicando o que seria um resumo, o que seria um mapa mental separado, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas já tem noção bem o que é. Então, consegue criar o resumo? Cria um resuminho. Não consegue? Cria um mapinha mental. Eu prefiro trabalhar com mapas mentais, porque daí eu consigo revivar aquele mapa mental toda hora. Mas eu não crio um mapa mental todo bonito. Geralmente eu uso muito marca-texto. Compro um marca-texto lá de 6 cores, por exemplo, e eu uso lápis e marca-texto para clicar, né, ou colocar em cores diferentes ali, aquilo ali que me ajuda, tá? Eu não uso ficar fazendo um monte de setinha para cá, muita coisa, não. É uma coisa bem simples para o cérebro realmente conseguir entender aquilo que você está estudando, tá? Principalmente quando você vai ver um negócio pela primeira vez. O cérebro ele não vai assumir aquilo ali de pronto e rápido e deu, né? Então ele vai levar um tempinho. Então crie seu mapa mental, seu organograma para você entender, tá? Seu resuminho e resolver questões. Então são as 3 coisas, de preferência resolver questões da banca que você está trabalhando. Então, por exemplo, ao concurso do INSS, CESP, Sebrasp, né? Então é Sebrasp, eu acho que é o nome hoje. Então o que você vai fazer? Você vai pegar todas as questões dessa banca e ficar resolvendo as questões. Quando você resolve uma questão, você está fazendo o quê? Um estudo ativo, tá? Você está ativando o seu cérebro tentando resolver aquela questão ali. Às vezes você pega uma questão e, por exemplo, eu não sei como vocês estão estudando do jeito que eu estou colocando as questões, mas eu coloco a questão, às vezes eu já dou a resposta, às vezes eu explico um pouquinho. O meu objetivo é que você assista o meu vídeo, veja a questão, responda a questão e depois escute a minha explicação. E aí pense, eu estou pensando parecido com ela, eu estou pensando diferente. Normal pensar diferente. E o bom é pensar diferente e chegar na mesma resposta. E aí vocês já vão estar também trabalhando a parte de lógica de vocês que vocês vão precisar para raciocínio lógico matemático, tá? RLM. Então, o estudo ativo, ele é extremamente importante. Então, é dessa maneira que eu acho que vocês têm que estudar. Primeiro, escolher o concurso, vai ler o edital, vai fazer aquela análise básica ali, ver o que cai, se prepara, um local, uma hora de estudo, ok? Não consigo estudar todo dia, estudo intercalado. Esse vai ser um concurso que vai ser bem difícil, porque eu acho que vai ter muita gente inscrita, né? Vai sair agora no final do mês quem se inscreveu. Diz como que vai estudar, tá? Busca, vou fazer um cursinho, não vou pegar online, então eu vou utilizar algum PDF, algum livro.
Tem resumos também pela internet. Eu nunca estudei com resumo, então não faço a mínima ideia como é. Às vezes eu utilizo algum PDF que algum professor criou, alguma coisa assim, mas na maioria das vezes eu só assisto vídeo aula. E em função daquela vídeo aula, eu crio um mapa mental, né, ou um resumo daquele conteúdo ali, porque geralmente eu sou da área de TI, então eu não faço muitos concursos que são da área assim de você ficar escrevendo muito, né? Então é mais resolução matemática mesmo. Então é mais simples de você fazer os mapas mentais e resumir aquele determinado conteúdo, e eu resolvo muita questão de banca, tá? E aí eu acho que resolvendo as questões você está fazendo uma parte de estudo ativo, ok? Para mim, fazer essas aulas para vocês está sendo muito bom, porque daí eu consigo treinar tudo aquilo que eu tenho precisado estudar para os meus concursos, ok? Esse é o objetivo dessas aulas. E aí, se quiserem alguma coisa, então é só me avisar, beleza? Obrigada, gente.